Olá, vamos para a primeira aula do nosso curso de Engenharia Econômica Pegar, Fazer e Decidir. E o assunto dessa primeira aula não poderia deixar de ser a nossa ferramenta básica, que é a matemática financeira. Inclusive, nós temos os dois primeiros módulos desse curso dedicados à matemática financeira, pela sua importância na decisão correta sobre a viabilidade econômica dos empreendimentos. No primeiro módulo, nós vamos estudar a parte teórica da matemática financeira. Inclusive, vamos fazer alguns cálculos utilizando apenas os conceitos teóricos, sem o Excel. E para o segundo módulo, aí sim, nós vamos utilizar as funções financeiras do Excel, que vai facilitar muitos cálculos para a gente, claro, né? Mas é importante que você saiba fazer cálculos sem utilizar o Excel. Aqui nesse primeiro módulo, nós vamos fazer alguns cálculos utilizando, né, só os conceitos básicos, claro, né, sem cálculos longos nem nada, mas é fundamental que você faça os cálculos independente do Excel, porque o Excel, a única função correta do Excel é facilitar os cálculos para a gente, nada mais do que isso. Bom, então vamos lá com algumas considerações. A matemática financeira é a área da matemática que lida com o valor do dinheiro no tempo e é uma poderosa ferramenta de auxílio à tomada de decisão. Quando nós utilizamos a matemática financeira, nós buscamos a decisão ótima, ou seja, otimizar a aplicação do capital. E é isso que nós queremos na matemática financeira. E o valor do dinheiro no tempo, ele é fundamental. É um dos princípios básicos da aplicação do capital. Claro que o dinheiro tem valor no tempo, né? Você não pode, por exemplo, comparar unidades monetárias em datas diferentes. Isso aqui no nosso curso nós não vamos poder fazer. Então, é importante que você sempre se lembre disso. Somar ou subtrair valores monetários em datas diferentes é proibido aqui no curso, exatamente por causa do nosso valor do dinheiro no tempo. E para que serve a matemática financeira? Tem várias aplicações. A primeira delas e a mais importante para nós é avaliar a viabilidade econômica de um projeto. É para isso que nós vamos utilizar a matemática financeira. E também nós podemos decidir qual é o melhor financiamento entre vários. Vamos utilizar a matemática financeira para isso. Muita gente acha que o melhor financiamento é aquele que tem um total pago menor. Mas isso não é verdade. Nós, como eu disse anteriormente, nós não podemos somar valores monetários em datas diferentes. E você vai fazer o pagamento do financiamento em datas diferentes. Então, essa soma do que foi pago não quer dizer nada. Nós temos que comparar o custo de um financiamento é pela sua taxa de juros. Uma outra aplicação importante é a renegociação de dívidas. Isso não está não está bem ligado à engenharia econômica, mas está muito ligado a quem lida com as finanças no dia a dia das empresas, né? E outra coisa importante também é saber elaborar e analisar um plano de financiamento. Isso é fundamental. Nós temos que entender muito bem os planos de financiamento. Aqui no nosso curso, quando nós vamos fazer o estudo de viabilidade de um ativo com financiamento, nós temos que entender muito bem esse financiamento e, principalmente, temos que saber separar o que é juros
e o que é amortização. Né? O juro é o custo do dinheiro e a amortização é o valor que será pago do que foi financiado. Então, isso é muito importante a gente saber separar juro de amortização para nós colocarmos no nosso estudo de uma maneira correta. Outra coisa importante, decidir se é melhor comprar ou alugar um equipamento. Isso é muito importante, né? Isso vai depender da utilização. E não tem nada a ver, por exemplo, para uma determinada empresa, pode ser melhor alugar. Para outra empresa, o mesmo equipamento pode ser melhor comprar. Isso vai depender da utilização, né, do tempo de utilização que vai ser, né, que esse equipamento vai ser utilizado, então nós temos que fazer os cálculos bem detalhados para tomarmos uma boa decisão. E uma outra aplicação importante também é a gente calcular a taxa efetiva e a taxa real de juros de um investimento ou de um financiamento. A taxa efetiva é aquela taxa que é a taxa que vai entrar nos cálculos do financiamento. E a taxa real é a taxa descontada a inflação. Então, é muito importante nós entendermos bem essas duas taxas de juros. Aqui eu quero mostrar aqui um fluxo de caixa, né, quando nós fazemos o estudo de um investimento, a primeira coisa que nós temos que fazer é projetar o fluxo de caixa desse investimento. Né? Então, nós temos aqui em verde, nós temos os fluxos de caixas futuros que serão gerados pelo investimento. Aqui em verde, na data zero, isso aqui é o custo do investimento. Desculpa, aqui não é o custo do investimento. O custo do investimento é aqui em vermelho. Então, nós temos os fluxos de caixa gerados, os fluxos de caixas futuros gerados pelo projeto, nós vamos aprender a fazer isso, e aqui nós temos quanto que custou o investimento. Nós vamos, para a tomada de decisão, nós vamos utilizar os critérios da matemática financeira, porque nós temos que pegar esses fluxos de caixas futuros e trazer para valor presente, utilizando o que a gente chama de custo do capital. É a mesma coisa, por exemplo, se nós tivéssemos aqui 10 cheques com datas no futuro. Nós podemos descontar esses cheques utilizando a taxa de desconto, que seria o preço à vista pago por esses 10 cheques que estão lá no futuro. Aqui, na engenharia econômica, nós vamos precisar de fazer a mesma coisa. Então, nós temos aqui o fluxo de caixa de um ativo, né? Nós vamos aprender a projetar esses fluxos de caixas futuros e nós precisamos saber se esse ativo vale mais do que custa. Essa aí é a principal pergunta que nós temos que responder na engenharia econômica. Olha, eu não posso, como já foi dito, eu não posso somar não posso somar esses fluxos de caixas futuros gerados pelo projeto e subtrair do custo. Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque eu não posso somar dinheiro em datas diferentes. O dinheiro tem valor no tempo. Por isso que nós temos que utilizar a matemática financeira. Então, nós vamos utilizar aqui uma função financeira que faz isso para a gente. Nós vamos utilizar o custo do capital, né, o custo do valor do dinheiro no tempo, e transformar esses vetores aqui nesse vetor na data zero, aqui na data presente. Então, quando eu faço isso aqui, essa seta maior verde aqui, ela é quanto vale o nosso ativo. Qual que é o valor
hoje do nosso ativo. E é claro que é diferente de somar, fazermos a soma algébrica desses vetores aqui, né? Nós temos que utilizar o valor do dinheiro no tempo. Bom, então quando eu tenho essa seta verde aqui, que é o valor do nosso ativo, que nós estamos analisando, né? Estamos pretendendo fazer um investimento nesse ativo, então nós já temos o valor do ativo. Então, se eu tenho o valor do ativo e tenho o custo do ativo, o que é o custo do ativo? É o valor que foi pago por ele, né? Foi incluindo, além do valor pago, transportes, obras especiais, se houver, né? Então, é todo o custo do funcionamento do ativo, né? Incluindo impostos, todos os custos relacionados para colocar esse ativo para funcionar. Então, aí nós podemos responder, será que esse ativo vale mais do que custa? Então, nós vamos calcular o que a gente chama de valor presente líquido, que é o famoso VPL. O que é o VPL? É o valor presente dos fluxos de caixa futuro, que é essa seta verde aqui, menos o custo do investimento. Então, isso a gente chama valor presente líquido. Se o VPL for positivo, quer dizer que esse ativo vai gerar riqueza, quer dizer que ele vale mais do que custa. Se for negativo, quer dizer que o empreendimento vai destruir riqueza, ou seja, ele vale menos do que custa. Agora, é claro que quando a gente toma essa decisão, nós estamos baseando aqui em premissas futuras, né? Nós vamos projetar os fluxos de caixa futuros. E por isso nós temos que testar a sensibilidade desse ativo. Será que ele é sensível a pequenas variações de preço de venda do produto que vai ser produzido por ele? Ou será que ele é sensível a pequenas variações do custo da matéria-prima? Temos que fazer várias simulações para a gente analisar corretamente o risco desse ativo. E tudo isso, para fazer tudo isso, nós precisamos conhecer bem a matemática financeira. Então, vamos estudar bastante a matemática financeira para quando chegar na hora da tomada de decisão, nós já estamos bem preparados para entender bem essa tomada de decisão. O objetivo dos dois primeiros módulos, que são de matemática financeira, está aí, ó, é apresentar o fundamental teórico da matemática financeira e oferecer um treinamento prático por meio de exemplos do dia a dia das pessoas que lidam com tomadas de decisões financeiras. Então, o nosso objetivo aqui é fazer, como esses dois primeiros módulos, utilizar a matemática financeira na prática, para que, quando formos tomar as nossas decisões, as nossas decisões é sempre buscando a otimização do capital investido. Isso é que é o nosso objetivo. Então, para isso, nós temos que conhecer muito bem os conceitos da matemática financeira e também temos que aprender a trabalhar bem com o Excel para facilitar as contas para a gente. Então, até as próximas aulas que vamos cuidar exatamente desses conceitos teóricos da matemática financeira. Até lá!